Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, o ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz,
prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparas à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as.
O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. Por isso que se diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles.
Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás ensinando a nós? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntaram-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, o domingo chamado Domingo Letare, domingo da alegria, porque estamos no meio da Quaresma, estamos já próximos à Páscoa, então somos chamados a essa alegria, a alegria da ressurreição. É por isso então que o sacerdote, ele se veste num tom abaixo do roxo, para designar, para nos lembrar que a alegria da Páscoa se aproxima. Para que nós não desanimemos nas penitências, nos propósitos, muito pelo contrário, para que nós nos empenhemos ainda mais para viver bem aqueles propósitos que Deus nos inspirou no coração. Então não sei quais são os seus propósitos, mas espero que todos nós os tenhamos, um ou dois, e que estejamos fazendo
por amor a nosso Senhor, pedindo a nosso Senhor que nos faça crescer nesta quaresma, que nos ajude a dar um passo no nosso conhecimento e no nosso amor a Deus. Nós não podemos viver a quaresma como apenas no sentido cronológico. Então estamos esperando passar os dias, quando terminarem os 40 dias, nós terminamos a quaresma. Não, nós vivemos a quaresma como um tempo favorável, como um tempo de salvação, em que vamos combatendo os nossos pecados, as nossas imperfeições, para que estejamos mais preparados para o nosso encontro com Cristo e possamos com Ele ressuscitar. Pois bem, e neste 4º domingo da quaresma do ano a igreja sempre nos apresenta esse longo evangelho do cego de nascença. Então, em todo o ano este evangelho, que vale a pena, ele tem a versão mais curta, mas vale a pena, né, ouvir, proclamar a versão longa, para que nós percebamos todos os detalhes. Pois bem, diz aqui que Jesus, ao passar, ele viu um cego de nascença. Interessante. Ninguém levou o cego a Jesus. O cego não fez como Bartimeu, que tinha gritado pelo meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Esse cego não fez nada. Ele não pediu nada. Mas Jesus, por pura gratuidade, vai ao seu encontro. Jesus tem sede da fé daquele cego, daquele homem. Jesus quer despertar a fé no coração dele, como tinha sede do amor, da fé da samaritana, como nós ouvimos no domingo passado, que Jesus pede a ela de beber. Como tem sede do nosso amor e da nossa fé no alto da cruz, quando disse: tenho sede. Ele tinha sede da fé e do amor daquele homem. E aqui, meus irmãos, é um sinal dessa realidade conosco. Deus tem sede da nossa amizade, da nossa presença, da nossa intimidade com Ele. Será que estamos nessa quaresma sendo mais íntimos de nosso Senhor? Será que estamos rezando um pouco mais? Será que estamos pedindo a nosso Senhor mais frequentemente: Jesus, me faz crescer na fé. Jesus, ilumina os meus olhos para que eu veja a verdade e eu te busque cada vez mais? Ou você está passando pela vida simplesmente como um espectador? Pois bem, então Jesus olha para aquele cego como olha para todos nós, e Ele quer fazer brotar a fé no coração daquele homem. Os discípulos lhe fazem uma pergunta curiosa, cheia de curiosidade. Eles perguntam assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Isto é sempre a nossa curiosidade, né? Nós queremos saber o porquê de as coisas tristes às vezes nos acontecerem. Geralmente, quando algo muito bom nos acontece, ninguém pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente recebe já com alegria. Mas quando algo triste acontece, somos tentados a nos perguntar: o que foi que ele fez para merecer isso? Que pecado ela cometeu para que aquilo lhe acontecesse? É sempre essa nossa lógica curta, em que a gente quer perscrutar os desígnios de Deus na nossa vida. Mas, meus santos, o justo vive pela fé. Nós cremos no amor de Deus. E quando algo nos acontece e nós não compreendemos, nós somos chamados, e isso aqui eu estou falando para todos vocês, quando algo desagradável, quando algo que sai dos nossos planos acontece,
nós somos chamados a afirmar, a confirmar a nossa fé e dizer: Senhor, eu creio no teu amor. Se isso está me acontecendo, tem um significado maior, tem um significado melhor. Eu não compreendo, mas eu me curvo reverentemente diante da tua santíssima vontade. Vamos lá, quem aqui está disposto a isso fazer? De não querer ficar encontrando por que isso me aconteceu. Quem foi que fez? O que foi que eu fiz para isso merecer? Mas se isso aconteceu, tem um desígnio maior. E é exatamente isso que Jesus diz. Jesus vai e responde dizendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem. Então, Deus aquilo permitiu para que a obra de Deus, para que algo maior na vida dele, daquele cego de nascença, se manifestassem. Vem aqui, meus santos, o amor de Deus. Cada um aqui pode colocar talvez as suas dificuldades, uma tragédia que aconteceu na sua vida, uma infelicidade familiar, um problema financeiro, um problema de saúde. E você, com espírito de fé, você diz: isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Basta esperar e esperar no Senhor, para ver que Deus não permitiria aquele mal, se um bem infinitamente maior daquele mal não pudesse tirar. Percebe que quando esta fé está presente no nosso coração, ele se aquieta. Não é que ele não vai sofrer, ele sofre, mas sofre de uma maneira diferente, porque sofre cheio de fé. Pois bem, e Jesus então continua, e ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Aqui nós estamos em João, capítulo 9, versículo 5. Eu sou a luz do mundo. Ele já repetiu isso, lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, ele já havia dito: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que nele crê, eu sou a luz do mundo. Me perdi. Daqui a pouco eu vou lembrar o restante. Mas Jesus afirma. Nossa, já está na ponta da língua e não sai. Mas tudo bem, Jesus diz que todo aquele que o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Pois bem, nós precisamos pedir essa luz de nosso Senhor. Quando a dificuldade na nossa vida acontece, quando tudo se faz trevas, pedir: Senhor, abri os meus olhos para que eu veja a tua bondade. Abri os meus olhos, Senhor, não necessariamente os olhos físicos, mas os olhos da alma, para que eu ame os teus desígnios na tua vida. Quanto sofrimento, meus santos, existe quando nós ficamos lutando contra a vontade de Deus, porque não acreditamos ser ela a melhor para nós. Porque não foi diferente, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Eu sou a luz do mundo. Então, crer e suplicar essa luz para o nosso coração, para que nós vejamos Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. Porque, afinal de contas, ver Deus nos bons acontecimentos é fácil, né? Ver Deus nos acontecimentos tristes, ver a mão de Deus quando estamos chorando, aí é bem diferente. Pois bem, então Jesus isso afirma e se volta para o cego. Diz então que Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Pode parecer um gesto não muito higiênico para a nossa sensibilidade moderna, né? Mas para o judeu, esse gesto tinha um significado. Muitos rabinos falam, né,
que a saliva é o hálito, é a ruá em estado líquido. A ruá é o Espírito Santo, é o Espírito. Pois bem, então, assim como Deus, quando fez o primeiro homem, soprou-lhe nas narinas, infundindo-lhe a ruá, a vida, dando o seu hálito, Deus dá o hálito, soprando em suas narinas. Este hálito em estado líquido é a saliva. Então Jesus, que é o doador do Espírito, lembra no evangelho do domingo passado, na Samaritana, Jesus dizendo que ele tinha água viva, e o evangelista dizia, e ele falava do Espírito. Então Jesus, ele com o seu Espírito, ele insufla novamente a terra, ele molha, ele encharca a terra, faz uma lama, coloca nos seus olhos e diz, vai lavar-te na piscina de Siloé. E o evangelista diz, é a piscina do enviado. Quem é o enviado? É Jesus. Aqui, é claro, é um sinal do nosso batismo, né? Quando nós somos lavados na piscina do enviado, quando isso aconteceu? No dia do nosso batismo. Quando nós somos lavados na piscina do enviado, nós recebemos o Espírito e nós podemos ver as coisas de uma maneira diferente. Nós nos tornamos diferentes, tornamos-nos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original. Diz aqui que quando o cego volta, depois de ter se lavado na piscina de Siloé, as pessoas, o cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que o costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que fica pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros diziam, não é ele, é alguém parecido com ele. Algo nele tinha mudado. O seu encontro com Deus tinha mudado algo no seu coração. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Jesus que o nosso encontro com Ele mude algo em nós, pelo amor de Deus. Nós não podemos continuar velhacos, ranzinzas, falastrões, fofoqueiros, irascíveis, linguarudos, maldosos, maledicentes, luxuriosos, isto é, cheios de pecado. Não obstante, venhamos à missa, guardando um monte de rancor e maldade no nosso coração. Com a maior facilidade, damos patada à torta e à direita. Isto é, precisamos nos tornar homens diferentes, mulheres diferentes, de modo que as pessoas digam, nossa gente, como ela mudou, até parece uma pessoa nova. E de verdade, ela se tornou uma mulher nova. Ele se tornou um homem novo. Por quê? Porque ele se lavou na piscina de Siloé. Porque ele se encontrou com Jesus que lhe concedeu o Espírito. E isso acontece conosco, aconteceu no dia do nosso batismo, mas acontece quando nós rezamos e nós nos encontramos com Cristo. Precisamos sair diferentes das nossas orações. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a meditamos. Quando nós recebemos a Eucaristia. Quando saímos do confessionário, sair com uma postura nova, sabendo que Deus nos concedeu a graça. Precisamos tomar posse dela, agir conforme a graça recebida. Pois bem, então, o cego está ali, diferente, e então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? E ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Mas perceberam, Jesus é apenas um homem ainda. Ele não crê em Jesus.
O cego, ele vai crescendo na fé. Como a samaritana. Se vocês pegarem o evangelho do domingo passado, ela chama Jesus de é um homem, é um judeu. Depois vai dizer que é um profeta. Depois vai dizer que ele é o salvador do mundo. Ela vai crescendo na fé. Aqui, ele vai dizer que é um homem. Daqui a pouco, que é um profeta. E depois, que é o Messias. Que ele crê no Filho do Homem. Meu santinho, você tem crescido na fé? Ou está amarrado nos seus erros, defeitos, incrustado, petrificado, sem dar passo nenhum na vida espiritual? A quaresma está aí, já estamos na metade. E aí? Já está combatendo com mais afinco os seus erros? Está sendo mais dócil a Deus? Mais maleável à sua vontade? Ou continua o jumento que recebeu as cinzas na cabeça? Preferi colocar no masculino, que achei mais se eu dissesse no feminino seria mais ofensivo. Mas serve para vocês também, tá, mulheres? Isto é, você continua do mesmo jeito? Aquele e aquela que recebeu as cinzas na cabeça, metade da quaresma passou e você continua empacada. Pois bem, o cego vai, que não é mais cego, diz, olha, foi um homem chamado Jesus. Então levaram-no aos fariseus. E os fariseus lhe fizeram a pergunta. Novamente perguntaram-lhe os fariseus como tinha recuperado a vista. Ele diz, olha, colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram-lhe então alguns fariseus, esse homem não vem de Deus? Ele fez isso em um dia de sábado? Percebe, né? Quando a pessoa tem a má vontade no coração, ela verá coisas más até em atitudes boas. E isso não é muito longe de nós não, né? Quando você não gosta de alguém, de um familiar, de um vizinho, mesmo se ele fizer algo bom, mas feio, você vê maldade. Existe uma resistência. Então existia essa resistência no coração dos fariseus. Eles não estavam dispostos a aceitar Jesus. Pois bem, mas outros diziam, mas como é que um pecador pode fazer esses sinais? E havia divergência entre eles. E aí eles perguntaram, e tu, cego? O que é que tu dizes dele? E o cego diz, versículo 17, ele é um profeta. Então ele está crescendo. Não é mais um homem, simplesmente. Ele é um profeta, é um homem de Deus. Não é suficiente, mas ele já cresceu. Ele já deu um passo. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego. Não pode ser. Veja aqui, a maldade de quem não quer se converter. E isso aqui é um pecado contra o Espírito Santo. Alguém que se endurece no pecado, numa atitude, e ela não muda de maneira nenhuma. Ela não vai mudar, ela não vai aceitar, como os fariseus não vão aceitar que Jesus é o Messias, porque se eles aceitarem que Jesus é o Messias, eles terão que se converter. Mas eles não querem se converter. Eles não querem mudar. Como eles não querem mudar, eles não vão aceitar aquilo. Então eles vão e procuram os pais do cego. Os pais do cego estão com medo dos fariseus, porque eles vão expulsar da sinagoga quem aceitar que Jesus é o Messias. Então os pais do cego lavam as mãos. Olha, ele nasceu cego, agora está vendo. Quem fez isso com ele? Não sei. Pergunta para ele, é maior de idade. Ninguém quer se comprometer. Eles vão novamente e chamam o cego. Então, versículo 24. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. E disseram-lhe, dá glória a Deus. Isto é, fala a verdade, mentiroso. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. E o cego respondeu, se ele é pecador, não sei. Eu não sei disso não. Eu só sei que eu antes era cego e agora eu estou vendo.
Perguntaram-lhe então, novamente, o que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? E o cego disse, eu já disse. O cego já estava cansado de repetir essa história. Eu já disse. E não escutastes. Isto é, eles não querem escutar. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso, quereis tornar-vos discípulos dele? Foi irônico aqui. Esse pobre homem, esse mendigo, está até muito esperto. Vocês querem se tornar discípulos dele? Então, insultaram-no, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Meus irmãos, nós vemos aqui essa atitude dos fariseus que não aceitam, que não vão acreditar, porque não querem mudar de vida. Eu já contei essa história, acho que há alguns anos. Eu tenho um amigo e a sua irmã era católica, tudo, fez batizada, primeira comunhão, crisma, e ela depois se casou na igreja, traiu o marido e se ajuntou com um pastor. E agora, estava lá, deixou o marido, tudinho, estava lá com o pastor, e ela era a primeira dama da igreja, lá do pastor, né? E esse amigo, assim, é uma pessoa muito inteligente, ele fala muito de Deus, de tudo. E uma vez eu perguntei a ele, fulano, você não fala não, você não explica a fé para sua irmã? Ele disse, sim, padre, eu explico tudinho, né, que a igreja católica é a igreja de Cristo, a única igreja que Cristo deixou, a Virgem Maria, que é a mãe de Deus e nossa mãe, os sacramentos, eu explico tudo isso, mas ela não muda, padre, ela não aceita. Por quê? Porque se ela aceitar que ela errou, ela deixará de ser a primeira dama na igreja do pastor para se tornar uma mulher em estado de pecado nos bancos da igreja católica. Se ela voltasse para a igreja, ela teria que reconhecer que ela tinha pecado gravemente, e que ela precisaria fazer penitência. Mas se ela continuasse lá, ela continuava no status de ser a primeira dama na igreja que ela frequentava, que era do seu marido, o pastor. Percebe aqui, meus santos? Existem atitudes na nossa vida que para você ser coerente, para você aceitar, você tem que pagar o preço. Se os fariseus aceitassem que Jesus era o Messias, eles teriam que se converter a Jesus, e eles não estavam dispostos a isso. Eles iriam perder alguma coisa, e eles não estavam dispostos a perder nada. Então, eles não querem ver. É por isso que eles podem ouvir 10 vezes o relato daquele cego. Eles podem ver 10 outros milagres, e eles não vão se converter, porque o milagre em si não converte ninguém. Quem não quer se converter, pode ver os maiores milagres, e não se converterá. Mas quando você está disposto a dar um passo, pouca coisa é necessária. Mas quando existe aquela má vontade, Deus pode dar tudo, e a pessoa está ali, encrustada, engastada, enraizada, fincada, petrificada no seu pecado, e não dá um passo sequer, porque existe uma profunda má vontade no seu coração. Qual é a sua atitude, meu santinho? Você também está numa situação semelhante? Isto é, existem áreas na sua vida que você não quer mudar, e aí você fica procurando justificativas que acalmem a sua consciência, que nublem a sua consciência,
que turvem a sua inteligência e você diga, não é necessário isso não. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles ficaram querendo encontrar alguma justificativa para tornar lícita a postura deles de não aceitar Jesus. Pois bem, eles fazem isso, mas o cego, ele não está disposto a negar aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou. Ele não tem ainda uma fé completa. Vocês viram, né? Jesus é apenas um profeta para ele ainda. Mas tem coisas que ele viu e que ele não pode desver. Um homem, se não fosse bom, se não fosse de Deus, não faria esses sinais. Ele não é um pecador. Ele é um profeta. Ele é um homem de Deus. E isso que ele já viu, ele não nega. Quantas vezes, meus santos, nós negamos coisas que vimos para evitar problemas. Isto é, você, pela sua inteligência, você vê que aquilo é errado, mas você não quer problema, você sai pelo escanteio, pela tangente, você não entra em choque porque você não quer discutir com ninguém. Então você não precisa ser católico, por exemplo, para que você veja que matar uma criança no ventre da mãe é mal. Que nada justifica, que não justifica para eu ter uma vida menos difícil, eu matar uma criança na barriga da mãe. Por mais difícil que seja aquela situação, eu preciso ser católico para que eu veja que isso é mal, que isso é errado. Eu não preciso. Mas você nem sempre está disposto a defender isso, porque se eu defender a vida em todas as circunstâncias da criança, do bebê, nossa, eu vou ter tantas indisposições na sociedade. Se eu disser, por exemplo, que não é correto, que para aquele que não é católico, tá? Ele pode dizer assim, olha, que cada um queira fazer da sua vida o que quiser, mas não é correto uma pessoa vestida, um homem vestido de mulher, dando aula a crianças e ensinando a elas questões de gênero, dizendo a um menino que ele pode ser menina se ele quiser, um menino que nem sabe ainda o que é, e dizer à menina que ela pode ser menino se ela quiser. Ora, eu não preciso ser cristão católico para que eu veja que não está correto isso. Qualquer pessoa de juízo vê e diz, não, isso não está correto. Mas quem tem coragem de defender isso? Ah, não, mas se eu disser isso, eu posso até ser processado. Eu posso ter problemas. Então, coisas que você vê, ou então você que é católico, está num círculo de amigos e alguém começa a criticar a igreja, a falar mal da igreja, e você, porque não quer se indispor com seus amigos, você se cala, você vai embora mais cedo, você não vai ali e diz, não, isso que você está dizendo não é correto. Isso que você está dizendo não é honesto. Não, você não quer se indispor. O cego pagou até o fim o preço. Ele disse, olha, ele não é mau. Um homem mau não faz o que ele fez. E ele me abriu sim os olhos. Eu era cego e agora eu estou vendo. E ele foi tão relutante que ele foi expulso da sinagoga. Meus irmãos, ser expulso da sinagoga nesta época não significava apenas que ele não podia entrar na sinagoga. Significava que ele perdia o direito de viver na comunidade, de efetuar comércio, de obter justiça na comunidade. Ele seria um pária. Ele perderia o convívio familiar. Ser expulso da comunidade, ser expulso da sinagoga significava isso. Mas ele, pela verdade, estava disposto a perder tudo, mas não negaria aquilo que ele sabia que era verdade. Quem aqui?
está disposto a ter uma postura digna, como a deste cego, que ainda não tem fé? Você, que tem fé, que daqui a pouco vai ficar de pé e vai dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem aqui está disposto a sofrer pela verdade? A sofrer por aqueles princípios que você acredita? O cego é admirável neste ponto. Pois bem, diz então que ele foi expulso da comunidade. Expulsaram-no, versículo 54. Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube. Versículo 50. Desculpe, que são os óculos, né? Então fico cego, né? Expulsaram-no da comunidade. Versículo 34. Versículo 35. Jesus soube que ele tinha sido expulso e o procurou. E quando o encontrou, perguntou a ele: acreditas no Filho do Homem? Imagine, Jesus procurou. Jesus vê quando nós sofremos por ele. Porque se nós sofremos pela verdade, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então Jesus, ele vê quando nós por ele sofremos. E ele nos procura, ele não nos deixa sozinho. Ele perdeu tudo, o cego perdeu tudo. Que visão cara, né? Que visão cara. Ele estava vendo. E estava vendo, né? Ele não apenas agora via com os olhos, mas ele via com a alma. Mas ele perdeu tudo. Ele perdeu a comunidade, ele perdeu a possibilidade de agora que via poder trabalhar. Não pode, entre os judeus não pode. Perdeu a família, se tinha família, agora que estava vendo, não tem mais. Jesus vai ao encontro dele e vai agora completar a fé. Tu acreditas no Filho do Homem? E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz: sou eu, com quem estás falando? E diz que ele responde: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Meus irmãos, que nós hoje, neste 4º domingo da quaresma, na metade da nossa quaresma, nós apresentemos a Jesus as nossas limitações, as nossas cegueiras, as nossas fragilidades, e peçamos que Ele venha em nosso auxílio. Apresente a Jesus as suas covardias. Quantas vezes você que teve medo de pagar o preço pela sua fé, de acreditar até o fim, de estar com Jesus em todas as circunstâncias, não apenas nas boas, mas nas difíceis também. E se você percebe que nesta quaresma você ainda não progrediu, ou não progrediu tanto quanto poderia ter progredido, peça a Jesus esta graça. Ele quer conceder. Ele tem sede da nossa fé. Ele quer que nós vejamos. Ele é a luz do mundo, para que nós vejamos a Deus e vejamos as coisas como elas são. Então peça ao nosso Senhor o auxílio da sua graça, para que este 4º domingo da quaresma, chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria, seja de verdade um domingo feliz, porque estamos verdadeiramente nos preparando para a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho.